Olá pessoal, então vamos para mais um conto terapêutico. Eu vou falar hoje sobre a Caixa de Pandora. Então, no último conto, no Prometeu a gente falou sobre o fogo da sabedoria, o uso da sabedoria, e tinha um irmão, o Epimeteu, que era aquele que tomava decisões mais prudentes. Então, o Epimeteu, sofrendo muito com aquela situação do irmão dele, o Prometeu, que foi condenado ao sofrimento por ter concedido o fogo aos humanos sem autorização dos deuses, Prometeu chorava muito, Epimeteu chorava muito pela situação do Prometeu. Epimeteu pediu clemência a Zeus, para interceder por seu irmão. Quem rouba os deuses merece punição, respondeu o rei dos deuses. Esqueça o seu irmão, o destino dele está traçado até o final dos tempos, disse Zeus. E o que será de mim? Perguntou Epimeteu. Todos os animais têm companhia. Os lobos andam em matilha, os peixes nadam em cardumes, os pássaros voam em bando, as zebras correm em manadas, até as lesmas e os caracóis têm companheiros. Eu não tenho ninguém. Prometeu era mais do que um irmão, era meu único amigo. Sem ele estou completamente só. E aqui a mitologia traz essa sensação da solidão, um dos maiores desafios da humanidade é a gente lidar com a solidão. E ainda hoje, muito, muito difícil, Tanto que um dos maiores castigos, ainda hoje dentro do sistema prisional, é a solitária. Quando um preso, ele é punido dentro da prisão, ele vai para uma solitária. Então, a gente lidar com essa solidão, com esse isolamento extremo, é muito difícil. Aqui uma mitologia grega mostrando como Epimeteu estava sofrendo com essa solidão, pela falta do seu irmão. E aí Zeus teve pena do Epimeteu e criou uma mulher para ser a sua companheira. E todos os deuses a presentearam com algum dom. Então Ártemis deu-lhe força e coragem. Atena deu sabedoria. Hera deu-lhe a majestade, a graça. Hermes deu-lhe sabedoria e inteligência. Afrodite deu-lhe a beleza. Apolo deu-lhe o dom da música e do canto. Os deuses a chamaram de Pandora, que significa todos os dons. Então, olha só, gente, a Pandora significa todos os dons. A Pandora se tornou a esposa do Epimeteu. Então, Zeus conduziu Pandora à terra e a presenteou a Epimeteu. O Titã chorou de alegria ao ver a noiva e agradeceu aos deuses a dádiva maravilhosa, a mulher que viera lhe trazer o riso e a alegria. Pandora também ficou muito feliz por encontrar um noivo tão bonito, bom e apaixonado por ela. E todos os deuses desceram do Olimpo para celebrar o casamento de Epimeteu e Pandora. Epimeteu levou a esposa para conhecer sua casa, mostrou-lhe todos os cômodos, abriu todos os baús e armários para que ela visse o que havia em seu interior. Olha só, gente, a simbologia aqui. Aqui está mostrando assim, quando a gente se entrega numa relação com o outro, seja lá qual for a relação, seja lá qual for o nível de relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, entre casal, entre companheiros, abrir os baús e abrir os armários da alma. É a simbologia da gente realmente entregar, mostrar todas as nossas sombras, mostrar o que está oculto, tentar se entregar verdadeiramente de coração, abrir os armários, abrir os baús da alma. E aí Epimeteu disse: agora este é o seu lugar, tudo que está aqui é seu e meu. No entanto, Pandora notou que o marido não abrira uma certa caixa. E esta? O que está aqui dentro? Perguntou Pandora.
Nada que interesse, disse Epimeteu. O que está aqui dentro não lhe diz respeito. Pandora prometeu que nunca abriria a caixa. No entanto, intrigada, não conseguiu deixar de pensar. O que haverá dentro dessa caixa? Que segredo é esse que Epimeteu não quer revelar? Aqui, gente, outra simbologia, né? Aqui, quando a gente guarda um segredo, a gente vai guardar, ao mesmo tempo, uma curiosidade, a gente vai guardar, deixar algo oculto, né? Como diz aquela frase do senso comum popular, todas as verdades vêm à tona, né? Então, quais são os segredos que não revelamos, né? E qual o preço de não revelar esse segredo? Todos nós temos nossos segredos, não é mesmo? E aí, só que isso despertou muito a curiosidade da Pandora, assim como, né, quando a gente guarda um segredo, isso vai aguçando a curiosidade de quem percebe que tem algo oculto. Então, apesar da curiosidade, ela se manifesta fiel à sua promessa. Então, Pandora permanece fiel, até evita olhar para aquela caixa, embora continuasse cismada. O que haverá dentro daquela caixa? Porque tudo foi aberto, tudo foi mostrado, e menos aquela caixa. De vez em quando, ao limpar a casa, Pandora varria o chão ao redor da caixa, sempre fazendo o possível para não tocar nela. Aqui eu vou complementar o conto, né, porque tem outros contos, né, que dizem que essa caixa foi um presente de casamento, né, para Pandora e para Epimeteu, um presente dos deuses. E o único pedido dos deuses era que essa caixa não fosse aberta. Então eles receberam esse presente. E a única promessa, né, ela prometeu, né, a única promessa que Epimeteu deveria fazer junto com Pandora é não abrir a caixa. Manter apenas o presente dos deuses apenas como um objeto de adoração. Então, certo dia, já estava terminando a limpeza, recolhendo a poeira numa pá de lixo, quando ouviu uma voz que a chamava. Pandora, Pandora, deixe-me sair daqui. Ó, criando, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, gente, é muito interessante a gente trazer o simbolismo. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que não pode, que a gente sabe que não é permitido, que a gente sabe que vai dar algum problema, mas é como se dentro na nossa mente a gente encontrasse uma justificativa para aquilo, sabe? Então lá uma vozinha interna fala, não, mas eu posso fazer isso, né? É como assim, eu não posso, né? Eu fiz uma promessa, eu fiz uma promessa de não comer chocolate essa semana. Mas aí vem uma vozinha e fala, nossa, mas você trabalhou tanto hoje. Você pode, né, comer um chocolatinho. É essa vozinha. Era uma voz fininha e chorosa. Pandora olhou em sua volta. Quem estaria chamando por ela? Pandora, Pandora. Ela ouviu de novo. Então Pandora percebeu que a voz saía da caixa misteriosa. Deixando a vassoura de lado, ela perguntou, quem é você? Quem me chama? Uma pobre criatura que precisa de ajuda. Fui encerrada nesta caixa com todos os meus irmãos e irmãs. Estão muito fracos, não conseguem falar. Estamos aqui há muito tempo, sem comer nem beber, nem luz, nem ar. Tire-nos daqui, senão vamos acabar morrendo. Pandora prometera a Epimeteu que não mexeria na caixa, mas os deuses lhe haviam conferido o dom da bondade e da compaixão. Não poderia negar ajuda àquela criatura. Então ela pensou, prometi não abrir a caixa, mas levantar um pouquinho a tampa não significa abrir totalmente. Só vou dar uma olhada, e se ouvir alguma coisa terrível, voltarei a fechá-la na mesma hora. Ela prometeu para ela mesma, que ela só ia dar uma espiadinha. Pandora se ajoelhou diante da caixa, ergueu ligeiramente a tampa e olhou pela fresta. Mas a caixa se escancarou, deixando sair uma multidão de criaturas que atacaram Pandora, mordidas, ferroadas, até fazendo sangrar. Depois todas se foram. E ao chegar em casa, Epimeteu encontrou a mulher caída no chão, toda machucada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. A caixa estava aberta de lado. Imediatamente ele entendeu o que tinha acontecido. Desculpe,
Desculpe, disse Pandora. Quebrei minha promessa. Uma voz me chamou de dentro da caixa. Eu fui ver o que era. Só quis dar uma olhada, mas acabei estragando tudo. Não se culpe, disse Epimeteu, ajudando-a a se levantar. Você cometeu um erro. A culpa foi minha. Eu deveria ter explicado o que havia dentro da caixa e por que não deveria ser aberta. Quando distribuí as dádivas entre os animais, deixei de lado algumas coisas muito ruins, pois achava que ninguém as merecia. Eram coisas como tristeza, doença, miséria, desespero e muitas outras preocupações e desgraças. Não sabia o que fazer com elas, por isso guardei-as na caixa. Enquanto estivesse encerradas ali dentro, não fariam mal a ninguém. Mas eu sabia que não poderia ficar trancadas para sempre e que algum dia acabariam saindo. Esse dia chegou e ninguém pôde fazer mais nada. Esses distúrbios fazem parte da criação. Queríamos ou não, precisamos suportá-los. Queiramos ou não, precisamos suportá-los. Nesse instante, Pandora volta a ouvir uma voz que a chamava de dentro da caixa. Pandora, não se esqueça de mim. Ainda estou aqui. Ai não, mais uma desgraça, mais uma coisa ruim, exclamou Epimeteu. Talvez ainda seja possível detê-la. Pandora e Epimeteu aproximaram-se da caixa e viram no fundo dela uma criatura brilhante, de asas douradas, que os olhavam com um sorriso. Oi, meu nome é Esperança, disse a criatura. Não há por que me guardar numa caixa. Coloque-me nos seus corações e ficarei com vocês para sempre. Enquanto tiver esperança, não precisarão temer misérias, nem desgraças, nem doença. Serão capazes de superar tristezas e desespero. Enquanto tiver esperança, nada os derrotará. Epimeteu e Pandora tiraram a esperança da caixa, abriram lugar em seus corações, onde ela se instalou para sempre. Então, esse é o conto, né? Analisando, quando a gente usa a expressão abrir a caixa de Pandora, muitas vezes é quando a gente abre, né? Fala, pessoal, nossa, eu abri a caixinha, abri a caixa preta, abri a caixa de Pandora, a caixa preta do avião, né? Que tem aquela chamada de caixa preta, que fica todas as informações guardadas. E a gente muitas vezes usa essa expressão, abrir a caixa de Pandora, ou seja, abrir o verbo, né? Sair falando tudo. Parece que abriu a caixa de Pandora. Então muitas vezes a gente tem essas expressões e vem desse conto. Só que quem ficou, quem foi a última? Por que a gente usa a expressão a esperança é a última que morre, a esperança é a última que fica? Porque ali tudo saiu, mas a esperança ficou. E a esperança é uma dádiva, quando a gente consegue alimentar ela e nutrir ela dentro do nosso coração. Então a esperança, como diz o conto aqui, a esperança ajuda a gente a superar todas as desgraças, todas as doenças, todas as angústias, a solidão. A esperança é a última que morre, né? A esperança está sempre ao nosso lado. A esperança é a verdadeira companheira, né? É a representação da lealdade que está conosco no nosso coração. Então, esse foi o conto de hoje e até um próximo encontro.